Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre o fim da caixa de pesquisa de site links e o tamanho ideal de conteúdo para SEO. Eu também vou te apresentar os 12 passos para uma estratégia de SEO campeã, as 5 ações para se recuperar do Helpful Content Update e também como criar landing pages que impulsionam as suas conversões SEO. Lembrando que aqui na descrição desse episódio tem o tempo certinho em que cada assunto começa, caso você queira pular para algo específico. Mas é claro que seria muito melhor para você e a sua carreira se você ouvisse o episódio inteiro e não só isso, também compartilhasse esse podcast com a sua rede. E lembrando que se você tem alguma dúvida sobre SEO, é só mandar para contato@seohappyhour.com que a gente responde. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, a gente tá agora semanalmente publicando vídeos sobre SEO lá no nosso canal, todas as terças e quartas. Além disso, a gente também está atualizando as nossas redes sociais com mais frequência. Então segue a gente em todos os lugares para você não ficar desatualizado, beleza? Sabe aquela barrinha de pesquisa de site link na página de resultado? Pois é, ela vai deixar de existir a partir de 21 de novembro. O recurso permite que alguém faça uma pesquisa dentro de um site diretamente da busca do Google. De acordo com o Google, a caixa de pesquisa de site links está sendo desativada porque é pouca utilizada pelas pessoas. Mas não se preocupe, essa remoção não afeta o ranqueamento dos sites nem a exibição de outros site links. Você também não precisa mexer nos dados estruturados e remover aquela parte que estava lá, beleza? Junto com essa remoção virão 2 atualizações em relatórios. A caixa de pesquisa de site links não vai mais aparecer no relatório de resultados avançados do Search Console. E no teste de resultados ricos também não vai aparecer mais essa marcação. E aí, você vai sentir falta desse recurso? Na hora de escrever os conteúdos para o seu site, você é do time que faz textão ou escreve curtinho? Uma pessoa no LinkedIn perguntou o que é melhor para classificação na pesquisa e o John Mueller, que é porta-voz do Google, respondeu o seguinte, abre aspas, não tem um tamanho de conteúdo universalmente ideal. Concentre-se em trazer valor único para a web em geral, o que não significa apenas adicionar palavras, fecha aspas. É claro que essa resposta gerou muitos questionamentos, até porque lá fora muitos sites perderam na classificação para portais como o Reddit. Uma pessoa disse até que o Google deveria ser mais claro quanto ao que significa o valor único de um conteúdo. Mas o John se manteve firme e disse que não existe uma receita e que a melhor forma de fazer conteúdo útil é escrevendo para as pessoas e não para os algoritmos. Seria mais fácil se o Google fosse mais claro na hora de explicar por que uma página não está ranqueando, né? Mas isso não vai acontecer tão cedo. E por isso é importante você ter sempre bons profissionais de SEO perto de você e seguir fontes confiáveis de informação como a SEO Happy Hour. E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior, como por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes,
de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você tá precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta tá na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? Uma boa estratégia de SEO é o que diferencia os sites que crescem dos que ficam estagnados. Será que você sabe de verdade como fazer uma? Hoje eu vou te contar os 12 passos que você precisa fazer para acertar o SEO do seu site. Fazendo isso, você consegue mais tráfego orgânico, visitantes mais qualificados e também economiza no seu setor de marketing. Essas dicas foram compartilhadas por Lauren Baker do Search Engine Journal. Elas são bem complexas para implementar. Então, se você não tem uma equipe dedicada de SEO aí na sua empresa, mande uma mensagem pra gente através do formulário que está na descrição do episódio que a gente pode suprir esse gap para você. O primeiro passo é você definir os seus KPIs. Os KPIs, ou Key Performance Indicators, são as métricas para definir o sucesso da sua estratégia. Elas ajudam a entender se você está perto dos seus objetivos ou se ainda está longe e precisa recalcular a rota. Alguns KPIs de SEO que vale a pena observar são a visibilidade no Google, incluindo recursos como AI Overviews ou resultados ricos, o tráfego orgânico, ranqueamento de palavras-chave, pesquisas por marca, usuários novos e recorrentes, o ROI, as páginas por seção, o engajamento, erros de rastreamento e métricas de Core Web Vitals. Além disso, você precisa pensar em formas de calcular o impacto real de SEO no seu negócio. Ou seja, saber quanto dinheiro está entrando através das pesquisas do Google. Uma boa forma de fazer isso é encontrar um modelo de atribuição que contemple SEO. Aqui na descrição do episódio tem um guia completo dos modelos com as dicas para você escolher o melhor para sua empresa. O segundo passo é alinhar suas expectativas. Não adianta começar a fazer SEO hoje e esperar a primeira página amanhã. SEO é uma estratégia de longo prazo. O mercado tipicamente trabalha com 3 a 12 meses para ver retorno, mas é praticamente impossível definir um prazo exato. No canal do YouTube da SEO Happy Hour tem um vídeo com algumas ações que você pode fazer para ter resultados mais rápidos. Mas no geral a estratégia demora um pouco para se pagar. Você precisa alinhar essa expectativa dentro da sua empresa. Todo mundo precisa segurar a ansiedade, respirar fundo e focar em implementar as melhorias. E também precisa mensurar corretamente os resultados. Um exemplo que acontece o tempo inteiro. O visitante entra no site a partir do Google, depois clica em um anúncio e aí faz a compra. Dependendo do seu modelo de atribuição, o crédito dessa conversão pode ir todo para a mídia paga, mas o SEO teve influência no processo. Por isso, o passo 1 é tão importante. Defina os indicadores de sucesso e a forma como os leads e vendas são atribuídos. Só assim dá para ter uma expectativa realista sobre SEO. O terceiro passo é você fazer uma auditoria de SEO. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa. A auditoria de SEO é uma análise completa do site que gera um mapa de tudo que você precisa melhorar no seu site. Vários aspectos são analisados, como por exemplo, histórico do domínio, elementos de SEO on-page como headlines, palavras-chave e links internos, a estrutura de conteúdo, qualidade de texto e dos visuais da página, análise de conteúdo duplicado, elementos de SEO técnico como sitemaps, robots.txt, URLs dando erros 500 e uso de tag hreflang para sites internacionais. Olhando para tudo isso, você consegue entender melhor como priorizar as tarefas, aonde alocar recursos e quanto tempo vai levar até ter resultado. Recomendamos sempre o apoio de consultorias especializadas nessa etapa. Essa auditoria é complexa e precisa entender do assunto para descobrir o que realmente está impedindo o seu site de crescer. Se você quer a minha ajuda para isso, o link para entrar em contato está aqui na descrição. O quarto passo é a pesquisa de palavra-chave. As palavras-chave são os termos que as pessoas pesquisam no Google, e a pesquisa de palavra-chave é um mapeamento dos termos mais relevantes para o seu negócio. Para fazer essa pesquisa, você precisa se atentar a alguns pontos. Primeiro, observe a intenção de busca das palavras-chave. Esse é o motivo pelo qual alguém usa o Google. Às vezes é para descobrir uma informação, às vezes é para comprar um produto.
Para construir visibilidade, autoridade e vender, você precisa focar em termos com várias intenções de buscas diferentes. E obviamente o seu conteúdo deve corresponder com essa intenção de busca e entregar exatamente o que a pessoa está pesquisando. Observe também o volume de busca de cada palavra-chave. É a quantidade de vezes que o termo é pesquisado por mês. Normalmente, quanto maior o volume de busca, maior é a concorrência. Você pode usar essa métrica na sua pesquisa, mas não seguir somente por ela. Tem várias palavras-chave legais para o seu site com menos volume de busca, ou até mesmo que as ferramentas digam que tem zero volume de busca, mas que podem sim trazer bons resultados. Por fim, temos as palavras-chave de cauda longa. São termos altamente específicos, como por exemplo, melhores churrascarias em Curitiba. Essa expressão tem menor volume de busca, mas atrai um público muito qualificado e específico que tem mais chances de converter. Normalmente, a pesquisa de palavras-chave é feita em ferramentas específicas. Elas usam dados do Google para identificar os termos que as pessoas mais pesquisam e também suas variações. Tem várias opções. As mais completas costumam ser pagas, mas também tem algumas alternativas gratuitas. Você pode começar pelo Google Trends ou pelo Also Asked. Tem 2 guias de como usar essas ferramentas lá no blog da SEO Happy Hour, inclusive. O 5º passo é defina as suas páginas mais valiosas. Elas são os craques do seu time. São as páginas que geram mais leads e vendas. Normalmente são a home do seu site, as páginas de serviço ou as que têm um CTA que está dando certo. Já em e-commerce costumam ser as páginas dos principais produtos ou principais categorias que geram mais receita. O objetivo principal da sua estratégia será melhorar essas páginas e criar conteúdo sobre palavras-chave relacionadas a elas. O 6º passo é atualize o seu conteúdo. Para ter bons resultados em SEO, você precisa combater a decadência de conteúdo. Ou seja, páginas que ficaram com informações desatualizadas por causa de alguma mudança de mercado. Isso é importante porque o Google está priorizando cada vez mais conteúdo novo, original e de alta qualidade. A decadência é natural, então você precisa monitorar as páginas do seu site e atualizar elas quando começarem a perder tração. Observe as páginas que estão perdendo posição no Google e veja se é necessário fazer atualizações nelas. O 7º passo é melhore a experiência das suas páginas. Experiência de página é o quanto o seu site é agradável para quem visita. Se o site é lento, as coisas mudam de lugar enquanto carregam, tá cheio de anúncio e aparece pop-up toda hora, a experiência é ruim. Se o site é rápido, tem estabilidade visual, os anúncios não atrapalham o conteúdo e não são invasivos, a experiência é boa. O Google faz essa análise na hora de classificar as páginas. Quando você melhora os aspectos técnicos e de design do site, tem mais chance de você aparecer nas primeiras posições do Google. O 8º passo é analise os seus concorrentes. Observe os seus concorrentes e saiba o que eles estão fazendo em SEO. Não copie a estratégia deles, mas se inspire no que está dando certo e aproveite as brechas que eles não estão vendo. As principais ferramentas pagas de SEO permitem fazer essa análise bem rápido. Você adiciona os domínios dos concorrentes e compara com o seu para ver quem está melhor no Google. Algumas possibilidades são descobrir as páginas deles que estão melhores que as suas e se tem palavras-chave que eles aparecem e você não. Também é uma boa para identificar tendências de mercado, como por exemplo, se você caiu e os concorrentes não, talvez seja um problema do seu site. Agora, se todo mundo cair mais ou menos na mesma proporção, pode ser por causa de alguma sazonalidade ou mudança de mercado. É importante saber disso para tomar decisões de forma mais assertiva. O 9º passo é construa autoridade. SEO lida especificamente com mecanismos de busca, mas você também precisa pensar em sua marca fora do Google. Quando a sua empresa é reconhecida e vista como autoridade, os negócios melhoram e você ganha mais backlinks para o seu site. Aliás, aqui tem uma polêmica. Muita gente compra backlink para construir essa autoridade de forma artificial. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma bobagem e que não funciona no longo prazo. Aqui na SEO Happy Hour nós não oferecemos serviços de vendas de backlinks e indicamos aos nossos clientes que eles consigam esses links de forma natural. Algumas formas de construir autoridade e gerar links são criar uma newsletter, compartilhar pesquisas e conteúdo original que interessa ao seu mercado, fazer networking e participar de eventos, produzir conteúdo em outros canais da sua marca, como LinkedIn e YouTube, colaborar com especialistas da sua área de atuação e montar uma estratégia de marketing de influência. Fazemos a maioria dessas coisas aqui na SEO Happy Hour e indicamos esse mesmo caminho para os nossos clientes.
O 10º passo é alinhar SEO com as outras áreas da sua empresa. É importante lembrar que SEO não existe no vácuo. Na verdade, é o contrário. A área interage diretamente com marketing, vendas, produto, desenvolvimento e por aí vai. As pessoas dessas áreas têm conhecimentos valiosos para te ajudar a chegar no topo do Google e você talvez nem tenha percebido. Pensa só, a sua equipe comercial entende o seu público melhor do que ninguém. A equipe de produto sabe exatamente quais ferramentas mais interessam aos clientes. O seu time de marketing pode dar muito apoio na produção de conteúdo. E os desenvolvedores têm o conhecimento técnico necessário para tornar o seu site melhor e mais rápido. Quando tudo isso está alinhado e funcionando junto, fica mais fácil fazer implementações e as atualizações do seu site tendem a ser mais assertivas e eficientes. Isso vale até para quem tem parceiros externos de SEO, como agências ou consultorias. Nesses casos, é importante ter canais de comunicação e troca de ideias com as pessoas chaves da empresa. O 11º passo é alinhar a sua estratégia de SEO com o seu funil de vendas. O funil de vendas ou a jornada de compra é a trajetória que as pessoas fazem até adquirir os seus produtos ou serviços. A gente pode pensar em 3 etapas de forma simples. O topo do funil, que é quando a pessoa está pesquisando o problema. O meio do funil, que é quando a pessoa está navegando pelas soluções disponíveis no mercado para aquele problema. E o fundo de funil, que é quando ela está decidida a fazer uma compra e está terminando de escolher qual é o melhor fornecedor ou produto para aquela dor que ela tem. Esse processo ele não é linear. Na prática, as pessoas ficam dando várias voltas pelo meio do funil até chegar ao fundo. Uma das vantagens do SEO é que a sua empresa pode fazer parte de todas as etapas. Para ilustrar, vamos imaginar que você tem uma loja de calçado. No topo de funil, você pode ter blog posts para palavras-chave como, por exemplo, benefícios de praticar corrida de rua. Já no meio do funil, você pode apresentar uma lista dos seus produtos e um post do tipo guia para escolher o melhor tênis de corrida. E no fundo do funil, você pode otimizar as páginas de produto e categorias para que elas apareçam para pesquisas como tênis de corrida 2024, tênis de corrida barato, tênis para correr na rua e coisas do gênero. Tem até como ir além, fazendo artigos para quem já passou por todas as etapas e fez a compra, como por exemplo, dicas para cuidar bem do seu tênis de corrida. Isso vai te ajudar no seu pós-venda. E o 12º e último passo é analise e reporte os resultados. Lembra que lá no primeiro passo a gente definiu os KPIs? Então faça um relatório todos os meses sobre eles, registrando quanto você cresceu ou caiu em cada um. As principais fontes de dados aqui são o Google Search Console e o Google Analytics ou a sua ferramenta de Analytics de preferência. Mas você também pode incluir análises de ferramentas pagas de SEO e até mesmo dados do seu CRM, dependendo do modelo de atribuição que escolher. Com isso, você tem informação sobre o que está dando certo, o que você pode escalar, onde precisa melhorar, se precisa alocar recursos em outras áreas ou se precisa contratar mais pessoas e por aí vai. Esses dados também te ajudam a defender a estratégia de SEO dentro da empresa e a definir os próximos meses de trabalho. Ufa, bastante coisa, né, gente? E isso é só o começo. Depois de montar a estratégia, ainda tem a parte de implementar tudo isso e adaptar ao longo do ano. Como eu já falei lá atrás, fica mais fácil fazer isso quando você tem apoio de especialistas. Então, se você precisa de ajuda, é só preencher o formulário para descobrir como que a SEO Happy Hour pode te ajudar em todas essas etapas e muito mais. Esse bloco é especial para quem perdeu o tráfego por volta de outubro e novembro de 2023 e teve novas quedas em março e abril desse ano. Se aconteceu isso com o seu site, provavelmente foi por causa do tal do Helpful Content Update do Google. Essa atualização mudou a forma como o Google entende conteúdo de qualidade. Quem produz conteúdo considerado irrelevante pelo buscador perdeu tráfego. Esse update foi bem polêmico porque muita gente acusou o Google de não conseguir diferenciar direito o que é conteúdo bom do que é conteúdo ruim. Alguns meses depois da implementação, o próprio buscador admitiu que podia ter feito um trabalho melhor nessa parte. O especialista em SEO Leigh Stark, do Search Engine Land, passou por essa experiência com o cliente e detalhou os passos que ele fez para voltar a crescer. As dicas estão bastante alinhadas com o que a SEO Happy Hour vem publicando sobre o Helpful Content Update e com a abordagem que usamos com nossos clientes. E está dando certo para eles também. Então vamos para 5 coisas que você deve fazer para se recuperar e 3 coisas que você pode deixar de lado. A primeira dica é faça uma avaliação rigorosa do seu conteúdo.
Comece avaliando os aspectos on-page de conteúdo do seu site de forma objetiva e comparando com os concorrentes. Pode ser que o seu site seja bom, mas não bom o bastante para as palavras-chave que você quer ranquear. Faça uma análise geral do seu site e observe se as informações que você tem estão atualizadas, se a estrutura de página é de fácil leitura e navegação, se você está cobrindo os principais tópicos relacionados ao assunto principal, se você está agregando informações novas ou novos pontos de vista àquele tema, se a estrutura de linkagem interna está adequada e se os links externos são realmente úteis. Você provavelmente vai descobrir que nem todas as páginas do seu site são tão boas assim. Na maioria das vezes, boa parte do site é regular e ruim, e só uma pequena parte é boa mesmo. E costuma ficar pior ainda em sites com muitas páginas. E é esse tipo de conteúdo ruim que prejudica o seu crescimento. Para resolver o problema, você precisa encontrar quais são as maçãs podres do seu site e aí ou melhorar, ou deletar, ou redirecionar essas páginas para algum lugar. A segunda dica é seja realmente útil. Essa é meio óbvia, né? Tem útil no nome do update e tudo. O que você deve fazer é testar formas de tornar o seu site melhor para quem está acessando. Pense sempre que toda vez que a pessoa digita algo no Google é porque ela tem uma dúvida ou precisa de ajuda com alguma coisa. Pode ser ajuda para preencher o imposto de renda, pode ser ajuda para escolher uma camisa nova, pode ser ajuda para ver os resultados do time dela de futebol, pode ser um tutorial para consertar o chuveiro, pode ser como faz para passar de uma fase no videogame, esse tipo de coisa. Você pode testar várias ações para ajudar as pessoas a encontrarem mais facilmente esse tipo de informação. Por exemplo, adicione um índice com links para cada subtítulo do texto, pode ser feito de forma manual ou com plugin. Organize o seu conteúdo de forma lógica, direta e simples de entender. Use heading tags do H2 ao H6 para organizar as informações de acordo com a necessidade. Adicione descrições a páginas de categoria ou de tags para que elas tenham utilidade aos visitantes e não sejam só uma lista de artigos ou produtos. A terceira dica é seja transparente e não minta. O Google está cada vez melhor em detectar os famosos migués na hora de atualizar o site. Tem alguns exemplos bem clássicos, como por exemplo, fingir que atualizou o conteúdo, mas você só trocou a data de 2024 para 2025 e o conteúdo está exatamente igual. Comprar backlinks para tentar demonstrar mais autoridade. Ou adicionar um novo autor que nem existe de verdade só para tentar. Ao invés disso, seja transparente e realmente trabalhe para atualizar o seu site e fuja das cortinas de fumaça e dos atalhos fáceis. A quarta dica é cuide dos aspectos técnicos do seu site. Melhorar o conteúdo é importante, mas só isso não basta para fazer o seu tráfego voltar. Você precisa solucionar os erros técnicos também, como por exemplo, links quebrados, redirects com cadeias, canonicals errados, erros de rastreamento, entre outros. Você pode ver quais páginas estão com erro através do Google Search Console. Ferramentas pagas de SEO também podem te ajudar a identificar os problemas. Além disso, revise também o código do seu site, o arquivo robots.txt e o seu sitemap XML. A quinta dica é fortaleça o seu branding. Quando o branding é bem feito, você se torna mais popular e isso também pode se refletir no Google através de pesquisas por marca. Além dessa vantagem, alguns especialistas sugerem que a autoridade pode estar relacionada com as quedas de tráfego do Helpful Content Update. Essa seria uma forma simples de o Google identificar sites que publicam conteúdo confiável. Muitos donos de sites menores ou independentes realmente reclamaram de perda de espaço para gigantes do mercado editorial, como por exemplo a Forbes. E na atualização de agosto de 2024, o Google mencionou que estava monitorando especialmente a situação de domínios independentes. Não quer dizer que você precisa sair comprando outdoors ou aparecer na TV ou em rádios, mas simplesmente que você deve construir a sua marca fora do Google também. E agora, vamos para as 3 coisas que não vão te ajudar a recuperar o tráfego do seu site depois dessa queda desses updates. A primeira é reclamar que o Google e o SEO estão morrendo. A segunda é preencher o formulário de feedback do Google. E a terceira é comprar backlinks. Muita gente fala que isso dá certo, mas na prática não é bem assim. São distrações que tiram tempo do que mais importa, que é revisar o seu site, fazer teste, atualizar o que for necessário e acompanhar o progresso. A última dica para te ajudar a otimizar o seu tempo é conversar com profissionais com experiência real. As quedas de tráfego causadas pelo Helpful Content Update são bem complicadas.
As dicas do que fazer até são simples, mas não são fáceis de executar. Quando for escolher uma parceria, dê preferência para quem tem experiência comprovada, compartilha os resultados de forma transparente, sabe em quais estratégias focar e não faz nada que o Google considere black hat. E a SEO Happy Hour faz tudo isso e eu vou ficar muito feliz em ajudar o seu site a voltar a crescer, igual a gente vem ajudando vários sites que caíram nos últimos updates. Basta enviar uma mensagem através do formulário de contato aqui da descrição desse episódio. Ou pode mandar uma mensagem direto para mim no LinkedIn ou no meu e-mail, beleza? Agora que você já aprendeu mais sobre estratégia de SEO e sobre como aumentar o seu tráfego, vamos ver como converter mais esses visitantes em clientes. Você pode fazer isso por meio das suas landing pages. Elas têm várias utilidades dentro de uma estratégia de marketing, como por exemplo, gerar leads qualificados, aumentar as conversões, oferecer uma experiência personalizada e promover novos produtos ou serviços. Agora imagine ter landing pages que atraem tantos visitantes orgânicos quanto pagos e que são projetadas para converter. Seria incrível, né? Com testes e dados, o Marcus Miller criou um modelo de landing page eficaz e publicou lá no Search Engine Land. Nós trouxemos tudo para cá e em português para você aplicar aí na sua empresa, então vamos lá. Para começar, vamos entender por que otimizar as landing pages é importante para SEO. Esse tipo de página pode ser acessado de várias fontes, inclusive do Google, e são o ponto final entre a sua marca e o consumidor. É na landing page que você precisa converter o visitante em cliente, oferecendo uma experiência que convença ele a realizar a ação desejada. Uma página bem otimizada ranqueia bem no Google, promove um alto nível de engajamento e direciona o tráfego qualificado para o seu negócio. Com uma boa landing page, o sucesso da sua estratégia de marketing aumenta muito. Agora vamos ver 10 elementos de uma landing page perfeita. O conceito principal de landing page é comunicar como a empresa pode ajudar o cliente a resolver os problemas dele ou a atingir algum objetivo. Isso precisa ser feito de forma rápida e eficaz, sem lenga-lenga. O modelo que eu vou te passar agora pode te ajudar. Nem todos os pontos são obrigatórios, vai depender do seu nicho de mercado, então contextualize a informação para sua necessidade, beleza? O número 1 é o cabeçalho. O cabeçalho é a primeira coisa que o visitante vê quando abre a sua página. Você tem cerca de 10 segundos para causar uma excelente primeira impressão. Então deixe claro o que você oferece, como isso melhora a vida dos seus clientes e como eles podem adquirir o seu produto ou serviço. Os componentes do cabeçalho são um título, que deve ser claro e conciso, definindo o problema que você resolve, aborde o ponto principal da dor do cliente ou o objetivo dele com o menor número de palavras possível, um subtítulo, que é uma linha curta que explica o que a sua empresa oferece e quais os benefícios que você tem, um CTA, que deve ser um botão visível que direciona os visitantes a tomar uma decisão, como por exemplo, compre agora, faça um orçamento e etc. Se a landing page for destinada a leads que estão no meio da jornada de compra, considere um CTA transacional pedindo um e-mail ou oferecendo um desconto. E uma imagem principal. Use um recurso visual, seja imagem ou vídeo, para capturar a atenção do visitante e reforçar a sua mensagem. Pode ser uma foto ou vídeo do produto ou do estilo de vida que você quer proporcionar. Não é um problema se o visitante não converter logo aqui no início. O cabeçalho deve ser apenas impactante e claro o suficiente para que ele tenha interesse em continuar visualizando as outras partes da sua landing page. O número 2 é a seção do problema. Na seção do problema, você precisa descrever os riscos que o visitante terá ao não comprar o seu produto. Para te ajudar nisso, pense nas seguintes perguntas. O que você está ajudando o cliente a evitar ou superar? Qual o custo dele não usar a sua solução? A ideia aqui é descrever o problema de forma breve e, em seguida, enfatizar as consequências de não lidar com esse problema. O número 3 é a seção de solução. O autor chama essa seção de Terra Prometida, porque é onde você descreve a sua proposta de valor. Seja claro em como o seu produto ou serviço vai ajudar o cliente. Descreva um mundo perfeito que o visitante pode alcançar a fazer a compra. Uma dica é usar uma lista de benefícios destacando 3 ou 4 vantagens ou resultados que o seu cliente vai ter depois de fazer a compra. O número 4 é a construção de confiança. Para construir confiança é preciso demonstrar empatia, mostrando que você entende como o seu cliente se sente, e autoridade, mostrando que você tem a experiência necessária para ajudá-lo. Vou dar um exemplo prático. Aqui na SEO Happy Hour a gente poderia escrever, abre aspas,
Sabemos que é frustrante produzir conteúdo e não conseguir boas classificações e visibilidade. Por isso, temos mais de 10 anos de experiência em SEO para te ajudar a conquistar uma presença online sólida, fecha aspas. Nessa sessão de construir confiança, a gente recomenda que você inclua uma declaração de empatia, curta e simples, que demonstre como você compreende e pode ajudar o problema, um depoimento de clientes que demonstrem como a sua empresa ajudou eles no passado, e logotipos e emblemas que passem confiança, como por exemplo, certificações que demonstrem a sua credibilidade. O número 5 é um plano de 3 etapas. O plano de 3 etapas deve mostrar ao cliente como é fácil trabalhar com você e obter resultados. Veja no exemplo. A etapa 1, agende uma consulta, que é o que o cliente precisa fazer. A etapa 2, criamos um plano personalizado, que é a forma como a sua empresa ajuda o cliente. E a etapa 3, comece a expandir o seu negócio, que são os resultados que o cliente vai obter. Essa parte da landing page deve ser visualmente atraente e possibilitar uma leitura rápida. O número 6 é a seção explicativa. Alguns produtos exigem mais informações para fisgar o cliente, e é para isso que existe a seção explicativa. Aqui você vai usar um parágrafo ou elementos como um FAQ e menus suspensos para explicar a sua oferta e responder dúvidas. Use a seção para reforçar os benefícios do seu produto ou serviço, usando uma linguagem simples, sem jargões ou termos técnicos. Converse com a sua equipe de vendas para entender quais são as principais objeções na hora de compra e solucione nessa área da página. O número 7 é vídeo. O vídeo é um recurso opcional. Algumas pessoas preferem esse formato para ver informações, e tem certos tipos de produto que exigem esse tipo de mídia para convencer o cliente. Se esse for o seu caso, confira algumas recomendações para o uso de vídeos em landing pages. A primeira coisa é o tempo. Mantenha o vídeo curto, preferencialmente entre 1 a 3 minutos. Leve em conta o engajamento. Os primeiros 30 segundos do seu vídeo devem ser atraentes e instigar para que as pessoas continuem assistindo. A dica número 8 é o preço. Colocar o preço na landing page é opcional, pois depende do nicho da empresa e também do tipo de produto. Mas se você não colocar, você pode sim perder clientes. Afinal, todo mundo já entendeu que esse negócio de preço no inbox é chato pra caramba, né? O mesmo vale para landing pages. Se possível, coloque os valores em coluna, evidenciando a diferença de cada valor ou plano de pagamento. Os clientes gostam de opções, portanto é importante ter mais de um nível de valor de compra. O número 9 é o CTA final. Você pode repetir aqui o botão de CTA que usou lá no cabeçalho e incluir mais algumas chamadas para algo mais leve, como inscrição na sua newsletter. E o número 10 é todo o resto. Use o espaço final da sua landing page para inserir qualquer outra informação que você julgar importante. Em geral, o indicado é inserir um link para o seu site, a sua página de sobre e outras informações de contato, como redes sociais, e-mail e telefone. Na edição da newsletter da SEO Happy Hour, tem um wireframe prontinho para você copiar, colar e usar. Eu deixei o link aqui na descrição. Então, se você quiser ver visualmente o que eu acabei de falar aqui, na nossa newsletter a gente tem o recurso visual, coisa que o podcast infelizmente não permite. Por isso que é de extrema importância que você não só acompanhe a gente aqui, mas em todos os nossos canais. E para finalizar, vamos para algumas dicas gerais de conversão. A primeira é evite linguagem complexa e foque em resolver os problemas do visitante de forma direta e objetiva. Elimine também elementos que possam distrair o visitante da chamada principal para a ação. A consistência é algo muito importante, então tente sempre usar o mesmo CTA em toda a página. Otimize a sua página para diferentes tamanhos de dispositivos móveis. Invista em uma boa velocidade de carregamento, porque uma página lenta pode afastar os visitantes. E se você precisa de ajuda para montar uma landing page, entre em contato com a gente. A SEO Happy Hour é especialista em SEO e nós podemos te ajudar a melhorar o ranqueamento de todas as suas páginas. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado dessa edição e que você tenha aprendido os 12 passos para uma estratégia de SEO campeã, 5 ações que você pode fazer para te ajudar a se recuperar de quedas do Helpful Content Update e também como fazer as suas landing pages converterem mais. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente nas nossas redes sociais.
Se você tem dúvida, crítica ou sugestão sobre esse podcast, você pode sempre mandar para contato@seohappyhour.com ou diretamente para mim, preferencialmente no LinkedIn. No mais, espero que você tenha uma ótima semana, um grande abraço, nos vemos no próximo episódio e valeu!